Essa é uma aula muito interessante, porque é um questionamento frequente, né, a questão de como convencer, né, uma equipe, um médico, em relação à troca de um antibiótico. Muitas vezes a instituição de um protocolo novo no seu hospital, está passando uma visita e de repente você quer fazer um descalonamento de antibiótico. Então, eu trouxe aqui, né, alguns conhecimentos, né, na área, que eu chamaria assim da psicologia, né, de como lidar com as pessoas de forma que você convença elas, né, a usar os antibióticos de uma forma correta. Tá? Então, eu vou trazer aqui 9 dicas, né, que podem ser bastante úteis no seu dia a dia, no momento, né, de fazer uma orientação em relação aos antimicrobianos, sempre da forma a mais racional possível, tá? Então, primeira dica, né, se chama a técnica de rapport, né, que é um termo francês que significa criar uma relação. Então, um ponto-chave, né, no momento da discussão, de falar sobre os antibióticos, é que você tenha uma relação próxima, né, com aquela pessoa que está fazendo a prescrição. Então, é importante que essa relação, que a gente chamaria próxima, não é uma relação de amizade, né? É como você estabelecer uma conexão com essa pessoa. Então, é importante, né, que você não chegue já com uma conduta, ó, temos que trocar o antibiótico, vai ser assim, ponto final. Não. Primeiro, você precisa estabelecer uma conexão. E para que você estabeleça uma conexão com essa pessoa, é importante que você escute. É importante que você respeite essa pessoa. É importante que você entenda, né, os motivos pelos quais esse médico ele está utilizando esse antibiótico, fez aquela escolha, né? E isso é muito importante que essa relação, essa conexão, ela se perpetue. Então, esse primeiro contato que você vai ter com a pessoa em relação a passar uma orientação, sugerir alguma troca de algum antimicrobiano, estabelecer alguma rotina, ela é fundamental. E é importante, né, que essa conexão ela seja de uma forma natural, ela seja lenta, ela seja gradual. Essa relação, essa conexão, ela não pode ser forçada, e nem superficial, uma vez que isso vai culminar com a perda da credibilidade, né, em relação às suas atitudes. O segundo ponto é estudar o perfil da pessoa com a qual você está lidando, né? Então, o que eu comentei anteriormente, ela é uma técnica mais global, né? Mas estudar o perfil da pessoa com a qual você está se relacionando, ele é muito importante, porque cada pessoa tem um perfil, cada pessoa tem uma atitude, e é importante que você trace o perfil dessa pessoa que você, né, precisa convencê-la a fazer uma troca de antimicrobiano ou usar um determinado protocolo, isso é fundamental. Então, veja, primeiro, você precisa identificar em qual perfil essa pessoa se encaixa. E aí sim, a partir do conhecimento do perfil, você vai conseguir convencê-la, tá? E é importante que, além disso, né, com o perfil, todo grupo de antimicrobianos, né, não só o médico infectologista, mas também o farmacêutico clínico, podem trabalhar na mesma consonância, né, de que o médico que estava fazendo a orientação. Obviamente que perfis de pessoas existem muitos, né? Mas eu trouxe aqui 4 perfis que eu acho que se enquadram muito dentro do hospital, alguns mais frequentes, outros menos, mas eu acredito que muitos de vocês vão ver esses perfis e vão começar a lembrar de algumas pessoas com as quais vocês trabalham, tá? Então, dentro desses 4 perfis, nós temos o perfil analítico, o perfil amável, né, o perfil que chama condutor e o expressivo. E cada um deles, né, tem uma forma de você melhor abordar a discussão sobre os antibióticos. Então, um que é muito frequente dentro dos hospitais, que é o perfil analítico, né? Então, são aquelas pessoas muito racionais, e veja, não é a pessoa que se acha racional, é a pessoa realmente racional, né? E elas ponderam as suas decisões com muito cuidado. Então, não é uma pessoa que
é muito, vamos dizer assim, rápida nas tomadas de decisão, porque a racionalidade faz com que sempre ela pense muito antes de tomar uma decisão, tá? Então, elas ponderando essas decisões, muitas vezes elas não ligam para a opinião dos outros, né? Então, elas utilizam o quê? A racionalidade e elas são difíceis, né, resistentes de serem convencidas. Então, são pessoas que você precisa trabalhar de uma forma muito mais intensa, né? E a trabalhar com a racionalidade é um pouco mais difícil do que os outros perfis que eu vou mostrar para vocês. O perfil amável, né? Então, o perfil amável é aqueles que valorizam, né, as suas relações interpessoais, muito mais do que a racionalidade. E ela se importa muito com a opinião do seu grupo. Então, muitas vezes, até o chefe de um serviço, né, um residente quer saber, né, o que que as outras pessoas estão pensando sobre ela, porque ela quer ser querida, né? Então, criar uma relação através daquela técnica de rapport, que é a conexão, tá conectado com essa pessoa, ela vai render muitos resultados, porque ela vai se sentir querida, vai se sentir amada. Então, esse é um perfil onde, vamos dizer assim, é muito mais fácil de lidar do que o perfil analítico. Existe o perfil condutor, né? O condutor, o que que é? É aqueles que gostam de ter o controle da situação e geralmente são os líderes, né? Líderes que eu digo aqui são líderes no perfil de pessoa, não necessariamente um líder no setor, tá? E então eles são pessoas que tomam decisões rápidas, mas isso não significa que eles são impulsivos, né? E por isso então é preciso o quê? Mostrar rapidamente, né, a sua orientação, o esquema proposto é adequado, vamos dizer assim, você não pode dar muito tempo, né, para a pessoa se decidir, e você também não pode demorar muito para dar uma sugestão, dar uma dica, mostrar os argumentos, você tem que ser mais rápido, né, em relação à conversa com essa pessoa, tá? E por último, existe o perfil expressivo, né, que envolve aqueles indivíduos que são mais comunicativos, que gostam, né, de gesticular, né, e eles têm um poder grande de diálogo, né? Geralmente essa é aquela pessoa que convence você, muitas vezes, a manter o esquema que ele estava usando previamente. Então, nesse perfil de pessoas, né, existem as abordagens dinâmicas, interativas, conversar em grupo, né? Elas funcionam muito melhor, né, do que muitas vezes uma abordagem extremamente racional, tá? Vamos lá. O terceiro, analisar a postura, né, e os seus significados. Então, é curioso que apesar, né, de a gente valorizarmos as falas, que muito do que eu descrevi na questão de perfil, né, a visualização, a forma como a pessoa se posiciona, ela também é muito expressiva. E isso faz com que a forma como nós nos colocamos, né, diante das pessoas com a qual nós vamos discutir um antibiótico, ela pode trazer muitos significados. E isso é importante no momento de você ir discutir com as pessoas, né, fazer o handshaking, né, durante um round, uma visita de antibióticos, a forma como você vai se portar, né? Então, é curioso que até pequenas expressões, né? Então, a forma como você pisca os olhos, né? A tensão muscular, a forma como você verbaliza, não o que você verbaliza, mas a forma como você passa as mensagens, essas expressões, o movimento com as mãos, né? Tudo isso, tá? Pode ser traduzido, né? E pode ser uma forma de você utilizar, né? E você ter um cuidado no momento de uma conversa, tá? Então, é importante que a pessoa não perceba que você tem insegurança, né? Então, aquela questão de estar com um ar de preocupação, né? Um ar, fresa a testa franzida, né? Você ficar muito olhando para os cantos, desviar o olhar, né? Na hora de conversar com a pessoa, isso demonstra um certo grau de insegurança. Obviamente que tudo que eu estou falando aqui para vocês, né? Não é necessariamente assim, tem que ser assim, né? Mas são muitas vezes alguns detalhes, né, que se somados todos vão trazer muita insegurança.
né? E também, muitas vezes, o excesso, né, de uma falsa segurança, né, vai traduzir o quê? Não adianta você ter só postura, né? Você também precisa ter muito conhecimento na área dos antibióticos. O fato é que, geralmente, as pessoas vêm conversar comigo e falam assim, poxa, eu sei tudo de antibiótico, né? A outra pessoa não entende nada, e por que que eu não consigo convencê-la? Então, é muito mais nesse quesito, né? Porque o conhecimento, eu espero que, né, com o curso aí vocês estejam top. Mas muitas vezes a forma como a gente se comporta, ela pode ter um fator decisório, tá? Então, vamos lá. Então, diante desse cenário, nós tem três, né, estudos que podem ser aplicados, que pode convencer. Primeiro, a sinestesia, a proxêmica e a imagem, tá? Então, imagem se relaciona à aparência e ao comportamento. Então, poxa, o cara vai de bermuda passar visita, é uma pessoa que não vai passar confiança, né? A pessoa vai com a roupa lá toda amassada, camisa para fora da calça, você pode pensar, mas eu faço isso, as pessoas me respeitam. Veja, isso aqui não é uma regra, né? Mas muitas vezes pode ser um item que, para algumas pessoas, isso tenha algum impacto positivo ou negativo. Talvez a pessoa goste que você vá, né, de bermuda, de camisa de flores, e ela se sente próxima a você, mas isso se dá a uma questão emocional, né? Não é, vamos dizer assim, a postura mais adequada para você encarar todas, né, as pessoas no dia a dia. Para muitas delas, isso vai ser traduzido como insegurança, falta de cuidado, e até mesmo, né, isso vai impactar na decisão, na escolha de uma medicação ou de outra, tá? Então, sinestesia tem já a ver com a composição do corpo, gestos, expressões faciais, né? E a proxêmica é o espaço físico aonde você está interagindo. Você está interagindo, né, na UTI, você está numa sala de reuniões, você está sentado ao lado dessa pessoa, você está de frente, você está de lado, enfim, tudo isso também é importante. Então, primeira coisa, né, um aperto de mão dominante, né? Então, isso traduz para a maioria das pessoas um certo grau de segurança. E, teoricamente, o fato de você ir cumprimentar e apertar a mão de uma forma incisiva coloca isso como você um protagonista, né, daquele contato. Então, é você que está, teoricamente, chamando a atenção, chegando no lugar para começar uma discussão. Falar com calma e clareza. Então, chegar agitado, chegar falando demais, né? Isso não é legal. Então, é importante que você esteja calmo, né? Você transmita paz, né? E seja, né, coerente e fale de uma forma clara. Então, o tom da voz é importante, né? A forma como você articula as palavras, tudo isso é muito importante, porque isso vai traduzir em o quê? Em credibilidade e que você domina o assunto. Porque muitas vezes a pessoa domina o assunto, mas a forma como ela transmite esse conhecimento, isso pode gerar insegurança, né? Pode gerar arrogância, e nós não queremos nenhum extremo, nenhum outro. Nós queremos clareza, né, e tranquilidade no momento de passar um conhecimento, de orientar alguma conduta. Olhar nos olhos, né? Isso é uma forma de você transmitir autoridade, né, e segurança para aquela pessoa. Então, pô, a pessoa está me olhando, né, e ela está falando, quer dizer, isso pode, para muitas pessoas, trazer, né, essa questão de segurança, tá bom? Lembrando que, né, também, se você olhar com olhos agressivos, isso pode fazer com que a pessoa se sinta agredida e ela pode não gostar, né, simplesmente de você pela forma como você olha a pessoa, tá? E aqui, né, braços e pernas cruzadas, né? Isso demonstra, por exemplo, a pessoa com insegurança e, ao mesmo tempo, uma barreira. E essa barreira pode se traduzir tanto do ponto de vista afetivo quanto de conhecimento. Depende muito de como cada pessoa recebe, né, esse tipo de gesto, tá? Isso porque na psicologia é muito curioso, né? As pessoas falam assim, poxa, eu fiquei 2 minutos com aquela pessoa e eu adorei ela, né? Nossa, essa pessoa, quando chegou aqui, eu já não fui com a cara dela. Tudo isso está relacionado à forma como você se posiciona, né? Como explicar
que em 1 minuto a pessoa chegou e já gosta de você, né? Talvez sejam feromônios, substâncias voláteis que nós eliminamos pela nossa microbiota, enfim, né? Talvez um dia a ciência venha a nos explicar isso, né? Mas até o momento, né, o que mais tem evidência ainda é, por incrível que pareça, a psicologia, né? Mas provavelmente a psicologia vai ser explicada por fenômenos metabólicos no futuro. No momento, sem grau de evidência para isso, tá? Mãos no bolso, né? Isso também pode demonstrar um certo grau de insegurança, né? Porque você fica com a mão no bolso, né? É uma forma de você não gesticular, de você não explicar, né? De você não apontar. Então, não precisa também ser, né? Um descendente de italiano que fica ali mexendo a mão o tempo todo. Isso também, essa agitação, né? Vai demonstrar nervosismo, ansiedade e pode traduzir em insegurança. Então, a gesticulação ela deve ser segura, ela deve ser lenta, ela deve ser precisa e não simplesmente de uma forma completamente aleatória, tá? E aquela cara, né, de preocupado, você até pode utilizar essa face no momento em que você quer chamar uma atenção, mas ela não pode ser algo contínuo, né? Isso pode trazer também insegurança. Existe uma outra dica, né, que se chama ZUPA, né, que é o Zone of Possible Agreement, né? Então, essa zona, né, ela diz referência ao quê? Em qual as partes, né, a equipe que está falando ou que está recebendo essa mensagem, ela se encontra para fazer a melhor conversa, tá? E aí você, né, nesse espaço, vamos dizer assim, você se usufrui, né, dos benefícios daquele local para você fazer essa zona de conforto, tá bom? Ou muitas vezes, né, na nossa área, é uma zona de acordo, né? A gente quer que as pessoas todas juntas concordem, né, em relação ao benefício para o melhor tratamento antimicrobiano para os nossos pacientes, tá? Então, primeiro, se um lado da conversa, né, não estiver no mesmo nível, né, ou se algum espera sair como ganhador, né, nessa conversa, vamos dizer, essa zona ela é inflexível. Porque se você vai com o ar de que quer ganhar algo, né, isso já te coloca você numa zona de conflito, tá? E isso não é interessante. Então, a zona de concordância é um momento de discussão onde você precisa ponderar os pontos, contra, a favor, trazer os seus, escutar os outros, né, e ali tomar uma decisão em conjunto, tá bom? Então, ao buscar os meios de você convencer a pessoa, né, de que você não está errado, de que você está certo, de que os pontos delas, né, que você vai ponderar são favoráveis ou desfavoráveis, né, é importante que você crie uma interação e exponha, por exemplo, as questões do antibiótico, as suas vantagens, as suas desvantagens e qual que é o valor daquele medicamento para aquele paciente, né? Porque a terapêutica ela é sempre individualizada, tá? Mas para isso você precisa o quê? Conhecer a fundo os antibióticos, entender o perfil também do prescritor, né? Para que você entre nessa zona de acordo, né? Então, tudo que a gente comentou até agora é muito importante para que essa zona de concordância ela seja efetiva, tá bom? Ah, e é importante que nessa zona de conforto, ao mesmo tempo que toda decisão tenha sido tomada em conjunto, é importante que no final todos saiam felizes, né? Então, quer dizer, é ruim quando você acha que você, naquela zona de concordância, você ganhou, né? Porque a pessoa, num próximo momento, essa zona não vai ser uma zona de conforto, vai ser uma área, né, de discórdia. Então, isso pode ser que nas próximas discussões, né, isso se torne um pouco mais difícil, tá bom? Então, é importante que, né, tenha tudo, né, nesse grupo, uma linha argumentativa, que você possa passar segurança para a equipe médica e justificar todas as trocas dos antimicrobianos, tá? Agora aqui, né, são algumas estratégias onde a gente precisa, né, que é o quinto item, né,
de dica que eu dou, que é dar uma chance para a pessoa se explicar e escutar a pessoa. Porque se você chega, não, tem que trocar porque o antibiótico é resistente, a bactéria só é sensível a esse é o mais barato, esse é o melhor, esse vai dizer menos resistência. Não. Então, aqui até eu coloquei, né? Quando foi a última vez que alguém convenceu você, intimidando você verbalmente, né? Então, ponha-se no lugar da pessoa e pense: se essa pessoa me intimidar, ela vai me convencer? E o fato de convencer não é questão de concordar e fazer aquilo que está sendo orientado, né? Mas é de convencimento da pessoa, tá? Então a gente coloca, talvez nunca, né? E mesmo que se submeta na superfície dessa pessoa, dessa cabeça, ainda assim ela está apegada, muitas vezes, a algum conhecimento, a algo que ela aprendeu, e isso precisa ser desmistificado. É importante, por isso, você escutar da pessoa, né, e evitar que ela fique irritada com você, tá? Então, o que a gente coloca aqui, né, que a abordagem que a gente chama de abordagem oposta, né, ela é muito mais eficaz na missão de convencer alguém, com ideias diferentes das suas, né? Então, primeiro, ouvir o outro de uma forma bastante respeitosa, né? E em geral, até interessante se conseguir, né, deixar que ele, né, comece a falar, tá? E assim que decide que quer convencê-lo, então daí você, o que que você faz? Então aqui eu deixei até uma frase, né? Olha, gostaria muito de saber o que que você acha, né, do antibiótico X, né? Pode me dar opinião sua? Porque aí você vai ver quais são os argumentos que essa pessoa tem a favor e contra o medicamento, né? E aí você pode fazer o contra-argumento, que é o que eu vou comentar, né, numa das próximas dicas, tá bom? Então, bom, sabendo que a pessoa tem uma determinada crença, que ela não gosta do antibiótico por tal motivo, que ela quer usar esse antibiótico porque ela tem certeza que é o melhor para o antibiótico, você levanta isso de uma forma, né, sempre educada, né, de uma forma clara, e aí você vai expor. Veja, eu sei que você tem opinião bem pensada sobre o antibiótico X, sobre o antibiótico Y, vamos discutir? Né? Porque daí a pessoa vai falar. Você dá chance para a pessoa falar, né? As pessoas gostam de ouvir elogios, né? Mas você também não pode, como é que se diz, ensaboar, né? Que a pessoa pode não gostar, vai falar assim, pô, esse cara tá puxando meu saco, não quero, não gosto dele, né? Então, tem tudo isso. Então, você pode contra-argumentar, né? Levantando isso de uma forma mais clara. Quer dizer, esse parece ser um tópico, né? Por exemplo, insuficiência renal e aminoglicosídeo, sobre o qual você tem uma posição muito bem definida, né? Aminoglicosídeo é igual a insuficiência renal. Queria ver a sua argumentação, né? Então, da onde que vem isso? Claro, a pessoa não precisa falar do artigo de 2005 do autor tal, né? É de artigo científico, é de livro, da escola, né? Da onde vem esse argumento, né? Vamos discutir, né? Muitas vezes, eu escolhi esse esquema por quê? Como que você chegou nessa ideia, né? Pode ser que você aprenda com isso, né? Eu vi que esse paciente se expôs a tal antibiótico e por esse motivo eu comecei tal esquema, né? Então, muitas vezes é muito melhor do que você chegar com um resultado de cultura, temos que trocar o esquema porque saiu essa bactéria. Talvez não seja interessante, né? Talvez se você escutar essa pessoa, talvez até gere uma discussão e ali saia um antibiótico melhor do que aquele que você estava propondo baseado em cultura e ainda usando aquilo dentro, né, definido pela cultura, né, do paciente. Talvez você faça um esquema alternativo que até mesmo você não tinha pensado. Por isso que é importante frases, né? Pode me mostrar como chegou a isso, né? Vamos conversar sobre esse antibiótico. Me diga o que você acha, porque daí você vai ver quais são os argumentos que ela utilizou. Muitas vezes isso não está escrito no prontuário, não está escrito no formulário, né, de justificativa de antibiótico, que, aliás, geralmente são muito sucintas, né? E a partir desse momento, né, você vai dar chance para a pessoa explicar e você vai escutar e aí sim você vai colocar todos os seus argumentos. E por que que a escuta é importante? Vejam só. Escutativa. Escutativa não é simplesmente escutar e ponto final, né? É você escutar, mas sempre
não contra-argumentando, mas fazendo questionamentos para que as pessoas tentem se explicar cada vez mais, né? É uma das formas de você convencer as pessoas e você ter uma relação positiva, porque geralmente as pessoas gostam desse tipo de escutativa, tá bom? Escutar vai muito além de apenas ouvir, é isso que eu estava comentando, né? É preciso manter o diálogo aberto, o diálogo ser linear, quer dizer, não adianta querer daí conversar de um assunto diverso daquele inicial. Você tem que manter o discurso de uma forma linear. O teu discurso não pode ser, né, circular, exótico, ele tem que ser linear. E dessa forma, a conversa vai ser, né, conclusiva. Então, por meio da escuta ativa, é possível gerar benefícios, aumento da confiança, diminuição de conflitos, discussão de informações importantes para o nosso paciente, para a segurança, e a discussão, né, nesse caso, seguindo toda essa nossa linha de raciocínio, ela vai desenvolver a empatia, né? E a empatia é fundamental para que nas próximas discussões de antibióticos, né, você tenha sucesso, né, em convencer a equipe a usar o antibiótico da forma mais racional possível, tá bom? E dicas aqui, né? Evitar distrações, às vezes, por exemplo, celular, né? Então a pessoa está falando e você pega no celular. Poxa, você quebrou ali um elo. Então espera para ver o celular, né? Depois que você terminar a discussão, porque isso pode quebrar, né, a todo o processo da escutativa que é importante para convencer, né, a equipe em relação ao uso racional de antimicrobianos, tá? Aqui existe também, né, uma dica que se chama usar o mesmo raciocínio lógico e emocional. Então, é a técnica inteligente de persuasão, né? É aquela coisa, combater fogo com fogo. Como é possível combater fogo com fogo, né? Então, nada mais é do que você usar o mesmo tipo de raciocínio do prescritor que você está tentando convencer. Isso é muito mais eficaz do que você usar o diferente, porque você está indo contra ele, né? Indo contra, as pessoas não gostam que você vá contra. Então, você precisa usar o mesmo argumento, o mesmo raciocínio para você convencer a ser diferente, tá bom? Então, isso diz ao ponto que, se a pessoa usa lógica, você também tem que usar lógica. Se a pessoa usa emoção, você também tem que usar emoção, né? Se a pessoa usa razão, você também tem que usar razão. Agora, tem que ter cuidado, né? Porque se a pessoa toma suas decisões baseadas em emoções, né? Você precisa não usar a sua em baseada em emoção, mas você pode utilizar a influência baseada num argumento emocional. E isso é muito mais fácil de convencer, às vezes, do que o racional. Porque daí o racional se fica naquela discussão científica, artigo aqui, artigo lá, autor aqui, autor lá. O emocional ele é um pouco mais fácil, mas você não precisa usar emoção. Você usa um argumento emocional para justificar uma mudança de conduta, tá? Aqui eu vou dar alguns exemplos para vocês. Então, digamos que você está falando com um médico que não tem muita certeza sobre troca do antibiótico. Trabalha com antibiótico já... Ele fala, eu já uso antibiótico há 20 anos e sempre deu certo. Então, como ele está usando o emocional, sempre deu certo, e isso é emocional, né? Porque deu certo em ciência não existe, né? Você coloca, poxa, você vai usar um argumento, não vai usar um argumento lógico para esse médico. Tipo, não, veja só, esse antibiótico aqui, agora que nós vamos trocar o protocolo, ele reduz a mortalidade em 10%, e isso para ele muitas vezes não faz diferença. Não, eu sempre usei e deu certo. Você vai me dizer que agora 10% sempre deu certo, né? Então você tem que mudar o teu discurso. Então, não, eu entendo, né? O esquema realmente dava certo. Daí você tem que contra-argumentar, né? Veja, o esquema que eu estou sugerindo agora para os pacientes, tal, eles têm a mesma atividade, têm a mesma segurança, já tem outros médicos que também estão utilizando em outros hospitais, ou aqui do hospital, da clínica X, da UTI Y, né? Vamos tentar para esse paciente, né? Para garantir que, né, de repente, você também começa a ver que também tem a mesma segurança, e aí você vai se sentir seguro. Quer dizer, você vai aos poucos, né? E vai usando a emoção aos poucos
né? Porque ele não está usando, né, esse médico, um raciocínio lógico, não é razão, né? Você simplesmente usar sempre funcionou, né? Existe toda uma ciência por trás disso, mas é um médico que provavelmente não está usando a ciência em prol da escolha do antimicrobiano. Ele está usando a emoção, o sentimento que ele tem. Muitas vezes até pode ter conflito econômico, mas atualmente essa questão do conflito econômico ela tem caído por terra, né? Hoje em dia tem muito menos patrocínio de aula, patrocínio de congressos, eventos, jantares, essas coisas tem reduzido muito, não é, no mundo dos antibióticos, então isso caiu por terra. Então hoje está muito mais fácil e a emoção está muito mais ligada a esse exemplo que eu dei para vocês, tá? Muitas vezes não é fácil identificar emoção e razão. Então, conecte, né, com alguns verbos, né, que você acha que possam estar relacionados muito mais à emoção do que razão. Então, veja, raciocínio lógico, termos que o médico vai usar, né? Analisando, calculando, concluindo, obrigando, descobrindo, prever, pensar, validar, né, verificar, tudo isso é lógico. Agora, verbos como eu acredito, né, eu sinto, eu imagino, na minha intuição, eu suponho, eu suspeito, tudo isso é emoção. E aí você já sabe como que é o perfil da pessoa que você vai ter que lidar, tá bom? Vamos lá. 7ª dica. Elogie o seu processo de pensamento, tá? Então aqui eu coloco, né, da próxima vez que o médico disser algo sobre antibiótico com o qual concorda, responda: nossa, parabéns, parece que você pensou muito bem sobre isso. Então, elogiar o processo, elogiar a escolha, né, da qual você concorda, isso é bom. Por mais que seja, né, vamos dizer assim, está usando antibiótico de amplo espectro, porque é um paciente grave, tem toda a justificativa, né? Você gostaria de fazer o descalonamento, mas você sabe que não tem como, porque precisa disso, tá? Elogie, né? Por mais que seja, de repente, aquele protocolo que o médico adora, usar um monte de antibiótico de amplo espectro, elogie esse processo, tá bom? Porque ele vai ver que você acredita, né, no que ele está fazendo. Então, você não está lá simplesmente, sempre só para criticar o que está errado, ou o que você quer mudar. Porque, vejam, o processo como um todo, você está lá fazendo uma visita de antibióticos, você está vendo 10 antibióticos. Aí, 8 estão corretos, você não fala nada. Você vai lá e critica os 2 só. Então, o médico vai lá só para criticar e mudar aquilo. E os outros 8 que ele fez tudo correto, que ele está fazendo adequadamente? Pô, ele não é elogiado, né? Então, é importante que, né, na discussão, né, você elogie o processo, mas veja, não é só elogiar assim, que bom que você está usando o protocolo, porque quem criou esse protocolo foi você, então você está se elogiando, né? Você tem que tentar trabalhar com o processo pelo qual ele usou, né, aquele esquema que está correto, né? Ou o contrário, né? Se de repente na discussão como é que é? Ele venceu a discussão, elogie também o processo que ele utilizou para convencer você de que ele estava correto, né? Tem até um artigo que foi publicado no Journal of Personality and Social Psychology, né? E tem uma frase aqui que eu botei tradução pelo Google Tradutor, né? Que não é um assunto do nosso dia a dia da área técnica e científica, na medicina quantitativa, mas muito mais da medicina qualitativa, que é indivíduos levados a acreditar que haviam pensado muito sobre uma mensagem de 2 lados se sentiam mais certos sobre a atitude resultante do que as pessoas levadas a acreditar que tinham pensado apenas um pouco sobre a mesma mensagem. Então, eu traduzi a forma como eu entendi, né, no inglês. Então, se você faz os médicos pensarem que levaram algum tempo para chegar a uma conclusão, eles têm uma maior probabilidade de se agarrarem a isso. O que eu quero dizer? Digamos que ele seguiu o protocolo do hospital, que você tinha mudado, né? E você tem que elogiar. Poxa, que legal, como é que você chegou a isso? Qual foi a forma que você tomou essa decisão? Você acatou o protocolo? Quer dizer, o fato dele ter dado um tempo para usar aquele esquema, né, é uma forma de você trabalhar, tá? Aqui, né, validando o raciocínio daquela pessoa, né, por mais que seja um esquema simples, seja um esquema complexo, né, como que você pode cativá-lo, né?
Então, bom, você tem ótimos argumentos, você me deu muito a pensar, né? Estou impressionado com o seu raciocínio, só tem que ter cuidado para não soar isso de uma forma que seja puxa-saco, né? Então, durante uma discussão, ele ganhou a discussão, vamos usar esse termo, né? Você tem que colocar, nossa, fiquei impressionado com a nossa discussão, né? Você realmente me convenceu de que, né, usar meropenem para esse paciente é melhor do que usar um aminoglicosídeo, concordo com você. Isso vai trazer segurança para essa pessoa e ela vai desenvolver uma empatia, por você, tá? Agora eu vou apresentar para vocês o que é o contra-argumento. O contra-argumento é uma forma muito interessante de você convencer as pessoas, principalmente quando você já sabe, né, algumas coisas que a pessoa é contra aquela escolha de um antibiótico, enfim. Então, é importante você já trazer o contra-argumento, já trazer as fragilidades, né, que você sabe que a pessoa acredita em relação a um esquema, né, as dificuldades, porque isso, né, tem até um estudo, né, uma meta-análise, né, mostrando que argumentos dos dois lados, eles são mais persuasivos do que de um lado só. Então, o que eu quero dizer? Quando a pessoa diz uma coisa, né, e você contra-argumenta ela já usando esse contra-argumento, vamos dizer assim, as duas pessoas se completam, vamos dizer assim, né, isso é muito mais do que quando só uma pessoa tem um argumento, né? Então, isso é muito mais, você acaba criando uma conexão muito melhor, tá? Então, inclusive, esse artigo, né, coloca, que é do O'Caffer, né, o autor, ele coloca aqui, né, o segredo de como convencer alguém nesse contexto é contrariar o contra-argumento depois que você o levantou. Então, você coloca algo negativo e você, vamos dizer assim, contraria aquilo que é colocado como negativo. Em geral, né, quando você faz isso com a sua opinião, ok. Mas quando é o argumento da outra pessoa, isso geralmente ele acaba não funcionando, tá bom? Por exemplo, seria possível dizer para o médico, ó, nosso esquema de antibiótico sugerido não tem atividade contra tal bactéria, né? Eu sei que talvez alguns dos micro-organismos que você esteja pensando em cobrir, porque às vezes o médico fala, eu gosto sempre de cobrir tal bactéria, e às vezes nem tem essa bactéria no hospital, epidemiologia, o percentual é muito baixo, né? Você precisa, né, já partindo que ele em algum momento colocou isso, alguém te contou isso, né? Ele já usou isso como uma desculpa, né? Você já traz essa contra-argumentação, né? Jogando isso como um contra-argumento. Olha, nosso esquema já sei que não funciona muito bem, já sei que nosso antibiótico tem esse déficit, tem esse problema, porque nenhuma droga é perfeita, né? A gente gostaria de falar, ó, todo mundo vai usar esse antibiótico, vai matar tudo, vai sempre funcionar, não tem toxicidade, pronto, o nosso trabalho teria sido finalizado. Mas a gente sabe de toda a dificuldade que a gente tem muitas vezes, né, em mudar o conhecimento que as pessoas adquiriram muitas vezes aí por motivos que a gente desconhece, né? Todos vocês que estão fazendo o curso sabem muito bem disso. Então, aqui, é importante, né? O que significa isso, né? Você colocar as cartas na mesa e isso faz com que você se torne mais confiável, porque você já sabe das limitações, você já sabe das crenças que a outra pessoa tem. Mas para não deixar nenhum problema em potencial sem solução, você tem que também justificar. Quer dizer, não adianta, eu sei que é ruim, mas vamos usar mesmo assim, né? Você tem que ponderar, né, esse problema, essa dificuldade, essa crença com um argumento favorável, né? Então se coloca, olha, porém, na epidemiologia do nosso hospital, esse patógeno, né, que eu sei que a gente não está cobrindo, mas ele é muito raro, portanto, aí no momento da discussão você pode colocar, vamos fazer o seguinte, vamos então fazer uma cobertura para esse patógeno, esperar o resultado da cultura vindo negativo, a gente retira e mantém o esquema que nós estamos propondo. É uma forma de você usar o contra-argumento,
E, ao mesmo tempo, com o passar do tempo, as pessoas falam, pô, realmente, né, toda vez que eu pensava nisso, vinha aqui, fazia, e com o tempo as pessoas vão deixar de usar, né, esse antibiótico que muitas vezes era uma crença, né, não tinha motivo para usar esse antibiótico, tá? Você pode usar também o contra-argumento, poxa, ó, vamos usar, vamos ver como é que fica. Ó, desenvolveu insuficiência renal? Não. Ó, poxa, que legal, vamos tentar de novo, tal. Pô, desenvolveu insuficiência renal? Poxa, será que... eu sei que pode ser domínio glicosídeo, mas, né, poxa, ó, esse paciente aqui, o farmacêutico clínico, olha e fala, estava usando diurético, ele fez uma tomografia ontem, usou contraste. Nós sabemos que pode acontecer, talvez seja, né, um cofator, então talvez na próxima vez, né, a gente não use quando o paciente tiver essa situação, mas vamos usar quando não tiver essa situação. São dessas formas, contra-argumentando, que isso torna, né, a conversa entre as pessoas. Porque, veja, a ideia aqui também não é que em poucas intervenções você sempre tenha essa base de convencimento, mas que isso seja construído através de empatia, né, e de que sempre a discussão ela seja muito saudável. Que o nosso produto final é o paciente. Aqui nós não estamos oferecendo, o produto nosso não é um antibiótico, né? O nosso produto é o paciente. Então a gente quer fazer o melhor pelo paciente, a gente quer fazer o melhor pela ecologia do hospital, né? Diminuir a resistência antimicrobiana, mas isso é algo que deve ser conquistado, né, ao longo do tempo, tá? E ao conquistar, então, essa confiança do médico, essa explicação ela se torna mais impactante do que se você, né, do que ele tivesse levado a questão. Então, isso que eu comentei. Pô, você já sabe que o médico, né, não gosta do antibiótico por esse motivo. Você já leva esse problema para ele, já leva ao contra-argumento, né? E ele vai ver que você está interessado com isso. E isso é algo que você também está preocupado. E isso faz com que você tenha uma maior empatia com a equipe, tá? Você pode até apresentar um ponto que não acha que ele teria levantado, né, por conta própria, mas isso também aumenta a confiabilidade no poder, né, de conversão de troca de antimicrobianos, né, desde que você depois desmonte o seu contra-argumento. Não adianta você falar mal, né, e, bom, ele nem tinha pensado nisso. Então, você está me dizendo que não é tão bom quanto eu pensava, né? Então, você precisa estar já preparado para desconstruir o seu próprio contra-argumento, tá? Aqui eu dou um exemplo, né? Talvez esteja pensando sobre segurança, muitos médicos pensam sobre isso no começo, é algo que passa na sua cabeça, né? Nefrotoxicidade, aminoglicosídeo. Ele fala, não, eu sei, realmente é. Daí você constrói com trabalhos, mostrando a questão de dosagem, a questão da dose, questão de nível sérico, a questão de artigos, né, em pacientes graves, interações medicamentosas, né? Daí você precisa desconstruir, né, o seu contra-argumento que talvez não seja nenhuma preocupação, tá? Mas aqui é muito importante, né? Preparar os argumentos antes de derrubá-los, porque isso vai tornar você muito mais convincente do que simplesmente argumentos. Você precisa ter uma base de construção e desconstrução dos argumentos. E o último item, né? Ser claro e direto. Tá? Por quê? Eu já ouvi muito dessa frase, né? Sinceramente, não consegui entender nada do que aquele infectologista disse. Aquele farmacêutico clínico chegou aqui e ficou falando de PKPD, PKPD, PKPD. Não entendi nada, vou continuar usando antibiótico que eu sempre usei e vai dar tudo certo. Então, lição: a força do seu argumento não importa se o seu público não consegue te entender, tá? Então, isso vale tanto para tendências psicológicas complexas e assim como também para explicar se o seu antibiótico funciona, né? E veja, você pode tentar, né, explicar, né? Se você não for claro e for objetivo e direto, talvez isso não tenha impacto, tá? Eu dou um exemplo aqui, né? Esse antimicrobiano tem atividade sobre a PPP2A e mesmo que ocorra a mutação, ele ainda mantém efetividade, e se tiver uma mutação ali no aminoácido tal, vai ter resistência à oxacilina, mas lá no laboratório não é testado a oxacilina, é testado a cefalorraquina.
Isso só vai ser um discurso redundante e que não vai convencer. Se você fosse mais claro, olha, esse antibiótico vai funcionar sobre essa bactéria, mesmo que ela desenvolva resistência. Estou dando um exemplo aqui, talvez já esteja até pescando aqui o antibiótico que eu estou comentando. Tá clara. A de cima não ficou claro o que você quis dizer. A de baixo está claro, tá? Quando não há certeza se está sendo direto o suficiente, finja que está falando com um acadêmico, né? Então, poxa, explique. Mas é uma coisa que também depende de cada pessoa, né? Então, tem médico que você precisa ser assim, tem médico que você precisa argumentar com razão, né? E aí talvez você vai subindo, né, o grau de complexidade durante a conversa. Mas muitas vezes a clareza e ser direto é muito mais eficaz, né, do que muita teoria. Não que você não precisa saber, mas se você tem todo um conhecimento teórico, racional, mas joga claro e simples, caso haja uma contra-argumentação, você tem todo o embasamento teórico para subir o nível da discussão, tá? Então, eu acho que assim, agora que você já conhece esses segredos, essas dicas, né, de como convencer alguém, né, com respaldo em ciência, é aquela coisa, né? Tocar os corações e as mentes dos seus médicos se tornará um processo muito mais fácil e eficaz, né? E eu coloco, né? Lembre-se de usar esses poderes para o bom uso dos antibióticos e nunca para o mau uso. Então, pensem na ecologia do hospital, resistência antimicrobiana, e pensem no paciente do ponto de vista de segurança e ecologia de resistência do próprio paciente. Aí sim a gente vai ter um sucesso aí, né, na nossa conversão de escolha correta, né, dos antimicrobianos. Lembrando que tudo isso que eu falei aqui é quando a gente precisa trocar. Se tiver correto, use a técnica, né, de colocar que o que ele está fazendo está correto, é bom, que ele pensou de uma forma adequada, de forma que você tenha empatia com a equipe, que vocês consigam trabalhar, né, no uso racional de antimicrobianos de uma forma muito interativa e muito agradável. O dia a dia de vocês será sempre muito melhor.